você. Deus vai te usar para ser boca profética sobre a sua vida. Aleluia! O meu socorro vem do Senhor, porque o nosso Deus não falha. O meu socorro vem do Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo que vai fazer o nosso futuro acontecer. O nosso socorro vem do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, e nós vamos então pensar um pouquinho sobre o mover de Deus. Nós sabemos que Deus está aqui, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagres, nós sabemos que é um Deus que move os céus e terra a nosso favor, porque Ele diz isso, amém? Deus quer fazer milagres em nosso meio, porque Ele tem prazer nisso, Ele quer fazer isso, mas diante do mover de Deus, diante do profético, diante de todos os milagres que Deus tem para as nossas vidas, existem posturas nossas, existem posturas humanas diante desse grande mover de Deus, e é isso que nós vamos estar pensando nessa noite. E nós vamos ver uma história, e nós vamos ver 4 posturas diante do agir, do mover de Deus, diante de milagres de Deus. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 3. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem valoroso, era homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina, essa a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Esse texto é um texto muitíssimo conhecido, vai falar sobre a cura da lepra de Naamã, mas eu queria pensar nesse contexto dessa cura em 4 personagens. Nós vamos então pensar em posturas de 4 pessoas que estão envolvidas nesse contexto, nesse mover de Deus, para que Deus fizesse essa cura. Primeiro ponto que eu quero que você pense comigo: pessoas afastadas de Deus se desesperam diante do mover de Deus. Nós acreditamos num Deus que faz milagres, amém? E Ele vai continuar fazendo milagres, porque Ele fez isso a história toda e Ele vai continuar. Nós dizemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre o mesmo. Ele vai continuar fazendo milagres. Agora, qual a postura de uma pessoa diante desse mover de Deus? Pessoas que não estão conectadas com Deus, pessoas que não estão tendo um relacionamento com Deus, se desesperam diante do mover de Deus. 2 Reis, capítulo 5, verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu venha restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede que busca ocasião contra mim. O rei de Israel, o rei Jorão, gente, ele era o rei. Pensa aí na sua cabeça um rei. Pode ser daquele filme que você assistiu, pensa. Um rei com pompas, com roupas, com escravos, com pessoas à sua volta. Ele tinha tudo que talvez muitos sonhassem ter. Tinha riqueza, tinha uma família grande, tinha pessoas ao seu lado, servos à sua disposição para fazer o que ele bem entendesse. O que ele queria, as coisas praticamente aconteciam. O rei de Israel deveria ser um representante de Deus. Quando Deus lá atrás
ele montou, ele chamou o povo de Israel, ele queria que Israel fosse representante dele na terra. E o rei de Israel era o representante desse povo. Ou seja, era a pessoa que estava na posição certa, que poderia fazer muitas coisas, mas esse rei, diante do mover de Deus, ele se desesperou, ele rasgou as suas vestes e ele achou que o exército da Síria estava tentando achar um motivo para vir contra ele. Segundo Reis, capítulo 3, versos de 1 a 3, olha o que a palavra de Deus diz a respeito de Jorão. O texto diz que Jorão, filho de Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não buscava ao Senhor. O rei de Israel deveria ser um homem que buscava. Nós vemos a história lá antes de Davi, um homem contrito, um homem quebrantado, um homem que tinha um diálogo interno, um homem que buscava ao Senhor. E Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Simplesmente ele ignorou tudo o que a sua posição poderia lhe dar. E ele então fez o que era mal. Ele era o líder, ele deveria ser um representante, ele deveria ser um homem inspirador, ele deveria ser um homem que entendia o mover de Deus, ele deveria ser a pessoa ao qual Deus se manifestaria e ele daria então os acessos para que aquilo acontecesse. Mas quando ele ouviu algo que poderia ser grandioso da parte de Deus, ele não entende, ele se acovarda, ele se desespera, porque ele não estava conectado com Deus, ele estava afastado do grande Deus de Israel. Quantas vezes Deus está fazendo tantas coisas, Deus está movendo céu e terra, e quantas vezes por algum motivo a gente está desconecto daquilo que Deus tem para fazer. Quantas vezes Deus está fazendo grandes milagres à nossa volta, e a gente está assim, mas por que nada acontece comigo? Por que não está acontecendo na minha vida? E a gente às vezes, ou tem pessoas que se desesperam, porque Deus quer fazer grandes coisas, mas a pessoa está desconectada, a ligação está falhando, e ela não está entendendo, e ela se desespera, e ela começa a achar que tem gente contra ela, e no trabalho ela começa a achar que todos estão contra ela, na sua casa, na sua família, todos estão querendo um complô contra ela, porque ela está desconectada, e ela não está entendendo que Deus está fazendo um grande mover. O milagre vai acontecer, Deus vai fazer grandes coisas, mas ela não consegue ter a percepção da atmosfera profética, daquilo que Deus vai fazer, porque ela está desconectada. Pessoas desconectadas de Deus se desesperam diante do mover de Deus, não conseguem entender aquilo de tão grande que Deus vai fazer. Olhe para si nessa noite, olhe para a sua vida, se perceba, se tem alguma coisa na sua vida te afastando de Deus, se tem alguma coisa na sua vida te desconectando de Deus, corra, se conecte de novo com Ele, porque Deus vai fazer grandes milagres, Deus vai mover, Ele vai continuar fazendo, mas você precisa estar conectado à fonte certa, conectado com Ele para entender que não é nada contra você, pelo contrário, Ele vai fazer grandes coisas e você precisa fazer parte disso. Você não pode ficar fora dessa história. Jorão ficou fora desse milagre, ele não entendeu, o seu desespero fez com que ele ficasse de lado. Ele não conseguiu enxergar o sobrenatural de Deus, ele não conseguia enxergar tudo aquilo que Deus ia fazer. Não permita que as situações da vida, que o desespero da vida, que situações adversas te fazem desconectar do Senhor. Não seja pessimista, mesmo que aparentemente as situações possam aparecer adversas. Não seja pessimista, mesmo que a situação pareça difícil. Olhe, diga como o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor. Eu não estou entendendo a situação, mas
mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Eu sei que o meu Deus é Deus de milagres. Eu sei que Ele vai fazer grandes coisas. Eu sei que Ele vai mover céus e terra. E eu quero estar no meio disso. Eu quero ver os milagres de Deus. Aleluia. Diga para a sua doença hoje: o meu socorro vem do Senhor. Diga para a sua insônia hoje: o meu socorro vem do Senhor. Diga para a sua falta de fé: o meu socorro vem do Senhor. Diga para as coisas impossíveis: o meu socorro vem do Senhor. Diga para você mesmo acreditar: o meu socorro vem do Senhor. Quando você estiver abatido, quando você estiver cansado, quando você não estiver conseguindo enxergar, diga: o meu socorro vem do Senhor, e Ele está movendo os céus e terra. Aleluia. 2, segundo ponto: esteja disposto a inovar. Pessoas que inovam, vêm diante do mover de Deus, veem os milagres de Deus. Pessoas que estão dispostas a inovar, conseguem viver o mover de Deus. Vamos pensar em Naamã. Naamã, nessa história, era um homem, como o texto disse, que ele era bem conceituado diante do rei da Síria, diante do exército. Ele era um homem líder, que tinha um grande exército que era liderado por si. Era um homem bem visto, mas o texto diz, porém, era leproso. E é interessante que naquela época a lepra não tinha cura, então ele ficava afastado da sua família. Ele tinha influência, ele tinha liderança, ele tinha tantas coisas, mas o carinho da sua família, o achego dos seus filhos, ele não podia ter. Ele tinha que viver na sua capa, porque ele tinha que ficar isolado. E diante dessa situação, ele não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus. E diante dessa situação, chega uma menina, que provavelmente era muito menina, chega escrava na sua casa, e diz para a esposa dele, diz assim, olha, tomara, ela escutando, disse, tomara que o meu Senhor estivesse em Israel, porque lá, ele ia ver o mover de Deus. Quantas vezes pessoas tão pequenas falam alguma coisa para nós e a gente, ei, deixa isso para lá, quem é você para falar isso para mim? Naamã poderia ter deixado de lado o que aquela menina escrava disse. Ele simplesmente podia ter ignorado aquilo. Eu já sou leproso, o meu fim está determinado, eu não tenho mais jeito para a minha vida. Mas nesse momento, ele decide mudar, ele decide inovar na sua postura. Ele entende que tudo que ele vinha fazendo até hoje não mudou a circunstância da sua vida. Ele entendeu que tudo que ele tentou até hoje continuava com a lepra. Ele não conseguia mudar, talvez ele tivesse ido a vários médicos daquela época, feito os tratamentos que eram possíveis ser feitos, as ervas medicinais, e nada deu jeito, nada trouxe cura à sua lepra. E nesse momento ele decidiu dar a voz a uma menina, mesmo que uma menina escrava, insignificante. E ele decide naquele momento mudar a postura e fazer algo diferente que ele nunca tinha feito. Ele decide então fazer algo diferente para que talvez ele tivesse um resultado diferente. Porque tudo que ele fazia até ali tinha os mesmos resultados. A inovação é uma flexibilidade para enxergar novas possibilidades e se adaptar a situações desconhecidas ou inesperadas, buscando, no nosso caso, o novo em Cristo. Flexibilidade para enxergar novas possibilidades.
flexibilidade para se adaptar a novas situações que às vezes nós não esperamos. Quem diria que uma escrava ia dizer algo daquele nível para aquele senhor, para aquele chefe do exército? Fique atento nessa noite para as pequenas palavras que são ditas para você. Pessoas que estão debaixo de um mover de Deus precisam estar atentas às vozes pequenas de Deus. Naamã não conhecia Deus, mas ele se abriu para o novo de Deus. Ele se abriu para aquilo que Deus queria fazer. E ele aceitou o desafio, ele aceitou inovar, ele aceitou ser flexível para descobrir um novo que ele não conhecia. Por que não tentar? Por que não? Talvez Naamã tenha tentado por não ter mais outros motivos. Ele não conhecia Deus e ele tentou. Ele aceitou o desafio. E nessa noite, eu e você conhecemos o Deus vivo. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos aquele ao qual nós temos crido. E eu quero te perguntar, por que não inovar? Por que não aceitar o novo de Deus? Por que não? Até hoje, o que você fez te trouxe até onde você está. E Deus está te dizendo, olha, eu tenho mover, eu tenho grandes coisas, eu quero fazer mais. Eu quero te usar para trazer pessoas aqui, eu quero encher essas cadeiras, mas você vai ser o responsável por isso. Eu quero salvar a tua família, eu quero salvar lá pessoas no seu trabalho, eu quero resgatar pessoas e eu quero usar você. Saia da sua zona de conforto, acredite nas pequenas vozes. Eu quero te usar. O mover vai acontecer. E onde você vai estar nesse mover? Eu creio, pastor Gerson, eu creio que essa igreja, grandes coisas ainda vão acontecer. Nós vamos sim fazer muitas coisas em nome de Jesus. Sim, pessoas vão entrar por essa porta. Deus vai usar. Eu louvo a Deus porque as pessoas estavam motivadas para fazer o evangelismo, que essa motivação continue, que esse desejo ardente de fazer algo para Deus continue, porque Deus quer usar vocês. Aleluia! Sejam flexíveis para aquilo que Deus vai fazer, sejam flexíveis para o mover de Deus. Um não crente creu na palavra de Deus. Um não crente, um não cristão acreditou no mover de Deus e ele recebeu a cura, ele viu o mover de Deus, ele participou daquilo, e então Deus está mandando dizer, faça algo diferente, faça. Uma palavra de Deus traz a cura, uma palavra de Deus muda a nossa história, uma palavra de Deus muda a nossa crise, uma palavra de Deus move montanhas, uma palavra de Deus faz o morto levantar, uma palavra de Deus faz pessoas se renderem aos seus pés, aleluia! Basta uma palavra de Deus. Eu quero estar no mover de Deus. Eu quero fazer parte do mover de Deus. Eu quero sempre poder estar flexível para aquilo que Deus tem para fazer. Vamos embarcar juntos nesse mover de Deus, aleluia! Não fique de fora, seja mais flexível para aquilo que Deus tem para fazer. Ele quer usar você. Ele quer usar você, aleluia! 3. Terceira postura. Mantenha a motivação certa diante do mover de Deus. Segundo Reis, capítulo 5, versos 2 e 3, a gente leu. Então, saíram as tropas da Síria, de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E a menina então disse para a senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, porque ele restauraria da sua lepra. Gente, pare e pensa nessa menina. Uma menina, talvez uma pré-adolescente. Estava na sua casa com seus pais,
Vem uma tropa inimiga, toma a sua cidade, não sei se matou ou não seus pais, o texto não diz, mas pega essa menina e leva ela escrava para um lugar que ela não conhece. Ela agora está numa cidade desconhecida, com uma família desconhecida, ela agora não sabe mais se ela vai ver os seus pais. Essa menina tinha todos os motivos humanos para se desesperar. Ela tinha todos os motivos emocionais para dizer: minha vida acabou. Não tem mais significado. Talvez eu nunca mais veja meus pais. Diante de uma circunstância totalmente adversa, diante de uma circunstância totalmente perdida, ela consegue entender que Deus é Deus, independente das circunstâncias. E ela aceita ser boca de Deus, para que o mover de Deus aconteça, mesmo diante de toda a circunstância difícil que ela está enfrentando. Ela poderia muito bem ter visto o sofrimento de Naamã e ficado quieta. Quantas vezes nós estamos em situações que a gente está vendo o sofrimento do outro? E eu vou até falar baixinho. Às vezes a gente está até... Que bom que está acontecendo isso com ele. Para que ele entenda o que ele está fazendo. Quantas vezes isso já passou dentro dos nossos corações? Está vendo? Está passando por isso? Porque é uma pessoa ruim, porque é uma pessoa assim, é uma pessoa assada. Essa menina era uma menina, e ela estava entendendo que havia um mover de Deus, ela estava entendendo que Deus era Deus independente das circunstâncias, e ela aceita ser boca de Deus para que o mover de Deus acontecesse. Ela não olha para a sua situação humana, ela sabe que independente do que estava acontecendo à sua volta, Deus continuava sendo Deus. O Deus de Israel continuava sendo o Deus que cura. O Deus de Israel continuava sendo o Deus que movia. Aleluia! E ela então abre a boca. Ela não se deixou continuar fragilizada pela situação. Ela abre a sua boca e ela traz esperança para aqueles que não tinham esperança. Pare e pensa na sua vida. As pessoas que estão à sua volta, que precisam de uma esperança, precisam de uma palavra de esperança, para que elas possam ver o mover de Deus. Externamente aquela menina não tinha motivos, mas internamente ela tinha motivos. A motivação, ela pode ser entendida como um motivo que leva uma pessoa a ter uma ação. Motivação é uma força que aciona e direciona o comportamento de uma pessoa. Qual a sua motivação hoje? Como você acorda todos os dias? Você acorda, dá aquele sorriso e diz: o meu socorro vem do Senhor, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, e o dia de hoje vai ser um dia abençoado, porque o meu Deus é comigo. Você acorda pela manhã, respira fundo e diz: obrigada, Jesus, porque mais um dia de vida o Senhor está comigo, e hoje grandes coisas o Senhor vai fazer. Qual tem sido a sua motivação? O mover de Deus vai acontecer. Deus vai fazer grandes coisas. Você precisa estar inserido nisso. A sua motivação, o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, precisa ser reconhecer o senhorio de Deus e saber que, independente das circunstâncias externas, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagres, Ele continua curando, Ele continua movendo os céus e terras. E a sua situação, no momento certo, vai passar. Aleluia! A partir de hoje, acorde. Quando você abrir os seus olhos, não deixe que os seus problemas inundem a sua mente, mas agradeça, sorria. Deus te criou para isso.
Deus te criou para sorrir, para se conectar com Ele, para saber que Ele é o Todo-Poderoso, que as circunstâncias externas são momentâneas e elas vão passar. Essa menina, que a gente nem sabe o nome dela, ela entendeu isso. Ela encontrou um motivo certo para que ela participasse do grande mover de Deus. E ela participou. Nós não sabemos o nome dela, mas Deus sabe quem é essa menina. E ela mudou a história da vida de Naamã, porque ela trouxe esperança aos desesperançados. Ela se permitiu ser um canal de Deus no momento certo. Ela encontrou motivos, mesmo onde não tinha motivos. Deus quer te usar. Deus quer te usar como boca profética para anunciar a cura, para anunciar o mover de Deus, para anunciar das grandes coisas que Deus vai fazer. Abra sua boca. Anuncie as maravilhas de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Anuncie as grandezas de Deus que estão à sua volta, para as pessoas que estão à sua volta. Abra a sua boca, sorria mais, se alegre mais, você é luz. A palavra de Deus diz que nós somos luz nessa terra. O nosso rosto precisa brilhar com a luz de Cristo. As pessoas, ao olharem para nós, mesmo sabendo das circunstâncias externas que nos cercam, elas precisam olhar em nós e ver que nós temos um motivo certo. Aleluia! Quarto e último ponto. Tenha atitude positiva diante do mover de Deus. Tenha a ação certa. 2 Reis, capítulo 5, verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu estava nesse contexto. O profeta de Deus, o homem de Deus, o homem que tinha conexão direta com Deus, o homem que andava com Deus, um homem que sabia da sua função, um homem que conhecia muito bem a sua missão, sabia o que devia ser feito e sabia para o qual ele havia sido chamado. Quando ele então percebe o mover de Deus e ele percebe que o rei que deveria fazer alguma coisa se desesperou, quando ele vê aquela situação aparentemente catastrófica, ele assume a sua postura, ele tem a atitude certa para que o mover de Deus acontecesse. Ele entende a sua missão, ele assume a sua postura de profeta de Deus. E ele assume a responsabilidade, ele diz: ei, rei, por que você rasgou as suas vestes? Por que você se desesperou diante dessa situação? Manda esse fulano, essa pessoa vir até mim, porque vão saber que há profeta em Israel, vão saber que o Deus de Israel existe, vão saber que o Deus de Israel é Deus de verdade, vão saber que o Deus de Israel é aquele que cura, é aquele que liberta. Quantas pessoas à sua volta estão precisando que você assuma a sua postura, tenha uma atitude certa, assuma a responsabilidade para o qual Deus te chamou, e você então, assumindo a sua postura, grandes coisas Deus vai fazer aqui no seu trabalho, na sua casa. Assumindo essa responsabilidade, eu tenho que orar, eu vou orar. Eu tenho que falar, eu vou falar. Eu tenho que jejuar, eu vou jejuar. Mas se veio até mim, é porque Deus quer contar comigo. Se eu estou aqui, Deus quer contar comigo. 4 personagens diante de uma situação. 4 posturas diante da mesma situação. O mover de Deus aconteceu.
Deus curou, Deus agiu, Deus fez o milagre. Como é a nossa postura diante disso? Pessoas afastadas de Deus se desesperam diante do grande mover de Deus. Pessoas que estão dispostas a inovar, são flexíveis, conseguem mudar e ver coisas que até então não tinha visto. Pessoas que conseguem manter a motivação certa, fazem parte, são boca de Deus, para que o mover de Deus aconteça. E pessoas que têm a atitude certa, positiva, chamam a responsabilidade para si e vivem o sobrenatural de Deus. Feche seus olhos, fique em pé. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Você não é fruto do acaso. Você não está nessa vida, nessa situação por acaso. As coisas que estão acontecendo com você não acontecem por acaso. Você tem um Deus que te criou. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que tem propósitos. Tem um Deus que vai fazer milagres. Como está a sua postura diante do grande mover de Deus? Deus vai fazer. E você precisa fazer parte dessa história. Eu não conheço todos, não sei a situação de vocês, mas você agora, faça a sua oração com Deus. Coloque a mão no seu coração. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor mover. Ele conta contigo, Ele te chamou para isso. Ele te criou para um propósito. E Ele quer usar você nesse grande mover que Ele vai fazer. Bendito Deus, grandioso Pai. Nós estamos aqui reunidos, ó Deus, diante do Senhor. Pai amado, assim como vimos personagens, pessoas, posturas diante daquilo que o Senhor fez. Pai amado, nós queremos nos posicionar diante daquilo que o Senhor vai fazer. Pai amado, queremos nessa noite, Senhor, termos uma conexão mais direta contigo. Queremos, Senhor, que o Senhor nos use, ó Deus, para sermos boca profética para a nossa vida, boca profética para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas, ó Deus, que são usadas por Ti para abençoar vidas. Pessoas que conseguem entender que existem motivos certos para agirmos, independente das circunstâncias externas. Que os nossos olhos possam se voltar mais para o Senhor e menos, ó Deus, para aquilo que nos assola. Que nós possamos nessa noite sair daqui esperançosos, com motivos certos diante do Senhor. E acima de tudo, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que essa igreja tem atitudes certas, posturas, ó Pai, de quem assume a sua responsabilidade para que o grande mover do Senhor aconteça em nosso meio. Aleluia! Deus querido, em nome de Jesus, que essa igreja, Pai amado, traga muitos testemunhos de pessoas, ó Deus, que foram a sua boca profética onde eles estão, ó Deus. Que grandes, grandes, grandes coisas o Senhor faça em nosso meio. Assim nós acreditamos, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Dê uma grande salva de palmas para esse Deus lindo e maravilhoso.